Viena parece envolta numa atmosfera de outros tempos, ligada à memória de um vasto império e a uma cultura tradicionalmente cosmopolita. O passado deixou como herança grandiosos monumentos, testemunhas do tempo em que Viena era a capital de um grande estado da Europa Central, que incluía os territórios da Áustria, Hungria, Boêmia, Croácia e as províncias italianas da Lombardia e Veneza. Vista de cima, a cidade apresenta uma estrutura medieval salpicada aqui e ali por imensos palácios e igrejas barrocas. No centro de Viena, a Innere-Stadt é delimitada pela monumental Avenida do Ring, principal eixo do trânsito da cidade. Ao norte, faz limite com o canal do rio Danúbio, atrás do qual se estende o Prater. A Staatsoper é a suntuosa sede da Ópera de Viena. A pouca distância, ergue-se outro edifício, símbolo da cultura da cidade, a Secessione, com sua deslumbrante cúpula dourada. No lado oposto da cidade, para lá do Ring, surge a Hundertswasserhaus, obra de arte da arquitetura moderna. O exemplo mais espetacular do passado imperial da cidade é o Ring, a calçada dos desfiles, que foi construída em meados do século XIX, após a demolição das fortificações do século XVII, que tinham sido erguidas como defesa contra os turcos. O Burgtheater é o principal teatro da língua alemã da Europa, uma meta sonhada por diversos atores. Na Universidade de Viena, deu aula Sigmund Freud, que iria influenciar profundamente o século XX com sua teoria da psicanálise. A Ópera de Viena, um dos principais teatros líricos do mundo, é o monumento mais famoso da calçada do Ring. O imponente edifício em estilo neo-renascentista caracteriza-se pelo pórtico da fachada e por uma loggia de 5 grandes arcadas. É coberto por um telhado curvo de cobre, ao qual o tempo acrescentou uma pátina verde. O teatro foi inaugurado em 25 de maio de 1869 com Dom Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart. Desde então, sua fama ficou ligada ao nome do grande músico austríaco. Ali está sediada a célebre escola de dança clássica que continua a formar grandes estrelas do balé. O baile da ópera, que se realiza todos os anos na quinta-feira que antecede o carnaval, é um dos mais famosos e elegantes do mundo. O Stadtpark, principal parque do centro histórico, ladeado por monumentos aos grandes músicos vienenses, lembra que Viena foi a capital mundial da música durante séculos. Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert, Johann Strauss, Anton Bruckner, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, Alba Berg e Karl Weber viveram muitos anos na capital austríaca e nela compuseram boa parte de suas obras. Em Viena, ou em seus arredores, é possível visitar os edifícios onde viveram esses grandes músicos, bem como museus que lhe foram dedicados.
A banda de música que se ouve na Praça da Câmara Municipal e o bonde que passa pelo ringue suavizam o aspecto austero dos palácios do século XIX, que se sucedem ao longo das ruas. A partir do Teatro da Ópera, percorremos o lance mais famoso do ringue. À direita, podemos admirar os palácios de Hofburg e à esquerda, o Kunsthistorisches Museum, um imenso acervo de arte. Depois do Museu de Ciências Naturais, surge o Palácio do Parlamento. O Museu de História Natural e o Kunsthistorisches Museum, que abriga a principal coleção de arte da cidade, delimitam uma praça em cujo centro se ergue o monumento à Imperatriz Maria Teresa, que foi a mãe de 16 filhos. Atrás da praça, o Leopold Museum, de granito branco, expõe uma riquíssima coleção de obras de Egon Schiele, Gustav Klein e Oskar Kokoschka. O museu faz parte do novíssimo Museumsquartier, em que se sucedem as arquiteturas barrocas e contemporânea do Museu de Arte Moderna. Inaugurado em 2001, o Museum Moderne Kunst contém, entre outras obras, célebres retratos de Oskar Kokoschka, expoente do expressionismo austríaco. Diversas salas são dedicadas às vanguardas europeias e americanas, desde o novo realismo até o movimento Fluxus e o pop art. Por trás do edifício, erguem-se os arsenais imperiais que datam do século XVIII. O parlamento, precedido por uma imponente colunata coríntia e decorado com estátuas comemorativas, integra o conjunto de grandiosos edifícios mandados construir por Francisco José, a fim de contribuir com a imagem monumental da cidade. A Kartnerstrasse vai do Teatro da Ópera até a Praça da Catedral. A rua, ao lado da vizinha Praça de Graben, totalmente para pedestres, anima-se constantemente com o vai-vem de vienenses e turistas atraídos pela presença de lojas de luxo, cafés e restaurantes. Os buskers, ou músicos de rua, fazem parte do panorama da cidade, tal como os famosos chocolates Mozart ou os cristais Swarovski. O Café Central, local de encontro de escritores e artistas de outrora, é embelezado pela presença de simpáticas orquestras femininas. Café House, agradável símbolo da capital austríaca, é dedicada às conversas e ao consumo de requintados doces, como a Sachertorte, que é servida com o café com chantilly avienense.
O consumo de café em Viena remonta ao século XVII, a época do cerco dos turcos. Ligada a essa guerra está também a origem do croissant, a que os vienenses chamam de Kipfel. Sua forma é uma alusão irônica ao crescente muçulmano. O Império e sua estratificação secular têm como testemunha o importante Hofburg, um complexo de palácios, igrejas, pátios e jardins da corte imperial. Atualmente, o Hofburg é sede de representação e residência oficial do presidente da República. Um dos palácios do Hofburg, a chamada Fortaleza Nova, abre-se para a Praça dos Heróis, decorada com monumentos aos vencedores da guerra contra os turcos, Eugênio de Saboia e o arquiduque Carlos. No lado oposto, encontra-se a Josefplatz, considerada a praça mais bonita de Viena, rodeada de palácios barrocos e fechada pelo Palácio Pallavicini. Na praça encontra-se também a Escola de Equitação Espanhola, cuja sala de equitação, com 55 metros de comprimento e 46 colunas que suportam a galeria, é usada para o treinamento dos cavalos brancos Lipzanner. Os exercícios matinais dos cavalos, ao compasso da música, são uma das atrações turísticas mais concorridas da cidade. Na Josefplatz, ergue-se o edifício da Biblioteca Nacional Austríaca, que dispõe de aproximadamente 2,5 milhões de volumes. Seu salão de gala, com 77 metros de comprimento, é uma obra de arte barroca. Dos pátios interiores, chega-se aos aposentos e às câmaras do tesouro. O luxo da corte contrasta com a simplicidade de costumes do imperador Francisco José, que, dada a extensa duração de seu reinado, 68 anos, influiu de modo determinante no destino da Áustria e da Europa, até a Primeira Guerra Mundial. As câmaras do tesouro guardam algumas das joias mais fascinantes da história europeia, como a coroa imperial, a cruz imperial e a lança usada para a coroação do Sacro Império. A vasilha considerada o Santo Grau é um chifre que a tradição atribui ao lendário unicórnio, símbolo de Cristo. O Palácio da Albertina guarda uma das mais ricas coleções de desenhos e selos do mundo.
A partir da Michaelerplatz, que se abre no complexo de Hofburg, as ruas Herrengasse e Fachnen levam a Am Hof, a maior praça do centro histórico. Depois da ampla rua Graben, chegamos a Petersplatz e pouco depois surge a grande construção de Santo Estevão, na Stephanplatz, bem no coração da cidade. A igreja barroca dos jesuítas domina a praça Am Hof, enquanto a Peterkirche, em Petersplatz, se inspira na Basílica Românica de São Pedro. A Praça de Santo Estevão, dominada pelas agulhas da catedral, é o coração da cidade. De cima, observa-se a típica estrutura de labirinto que distingue os centros medievais como Viena. A catedral, uma das maiores obras do gótico europeu, caracteriza-se por um telhado muito inclinado, coberto de peças esmaltadas coloridas. Um passeio de carruagem adapta-se perfeitamente ao ambiente romântico que se respira nas ruas da capital austríaca. Sob as agulhas de Santo Estevão, no bairro de Blutgasse, encontram-se as casas antigas, com os característicos pátios de saída dupla para duas ruas. Na Praça Santo Estevão, saem as ruas Graben e Kartnerstrasse, as duas principais ruas do centro histórico. Hoje, como na Idade Média, o local é o centro das atividades comerciais. Após muitas transformações em razão das obras de construção do metrô, a praça caracteriza-se atualmente pelo contraste entre a antiga catedral e a moderna fachada curva de vidro e mármore da Rathaus. O edifício, encomendado pela Câmara Municipal ao arquiteto Hans Hollein e inaugurado em 1990, provocou grandes polêmicas por sua peculiar assimetria. Hoje, a fachada brilhante em que se reflete a catedral faz parte da paisagem da cidade e é motivo de orgulho pelas formas inovadoras. O famoso relógio da empresa Anker destaca-se num lado do Hoher Market, situado no local do antigo Fórum Romano. No centro, ergue-se a fonte dedicada ao casamento da Virgem. No Neuer Market, o Mercado Novo, encontra-se a fonte de Donner, com cópias de bronze das estátuas originais. O metrô de Viena, chamado U-Bahn, é formado por 5 linhas que chegam a todos os bairros da cidade. O conjunto da rede, complementado por uma linha ferroviária, tem 187 quilômetros de extensão e abrange 39 estações. Com suas linhas de superfície e subterrâneas, às quais se juntam as linhas ferroviárias urbanas e o bonde, a capital austríaca é uma das cidades europeias com o melhor serviço de transportes públicos. Para chegar do centro à residência real de Schönbrunn, apanhamos a linha U1. Fazemos baldeação na Karlsplatz para a linha U4
e 5 estações adiante, chegamos a Schönbrunn. Depois da vitória sobre os turcos, no final do século XVII, a Áustria também quis ter o seu Versalhes. Por isso, foi construída uma grandiosa residência de verão com cerca de 1.500 aposentos luxuosamente decorados. O castelo se transformou num símbolo tão significativo do poder imperial dos Habsburgos que Napoleão, vencedor da guerra contra a Áustria em 1809, quis ocupar os aposentos da imperatriz Maria Teresa. Schönbrunn está ligado à memória de Francisco José, que nasceu e morreu neste palácio, além de manter um vínculo com Maria Teresa. O parque é um dos jardins em estilo francês mais importantes da Europa e ocupa aproximadamente 2 quilômetros quadrados, com esplêndidas vistas do palácio. No lado do parque, oposto ao castelo, ergue-se a Gloriette, um monumento neoclássico que recorda os mortos da guerra. Como homenagem ao gosto romântico pelas ruínas, foi criada uma sugestiva cenografia que simboliza a vitória do Império Romano sobre o mundo grego. Além dos esplêndidos jardins e das fontes, o Parque de Schönbrunn possui o jardim zoológico mais antigo da Europa, que rivaliza com o Jardim Botânico de Kew Gardens, de Londres, como o mais velho parque europeu ligado ao meio ambiente. O período de máximo esplendor de Schönbrunn foi atingido com o Congresso de Viena, em 1814 e 1815. Tendo como pano de fundo as festas, concertos e bailes que tiveram como protagonistas os representantes da diplomacia e da aristocracia da Europa, foi traçado o mapa dos estados europeus, sob a astuta presidência do primeiro-ministro austríaco Metternich. A casa Hundertwasser, com aspecto de castelo moderno e muito fantasioso, é constituída por 50 apartamentos de diferentes tamanhos, formatos e cores. 2 cúpulas douradas e diversos terraços e varandas arborizados, situados irregularmente em vários planos, completam a genial construção que se transformou num concorrido destino turístico. O pintor e arquiteto Friedrich Hundertwasser projetou em 1983 um complexo residencial cujos apartamentos deveriam expressar fantasia, criatividade e respeito pelo meio ambiente. O resultado é um aglomerado surpreendente de formas e cores, e sua popularidade aumentou com o passar do tempo. O princípio de tolerar a irregularidade em que se inspira consolida o triunfo da diversidade na forma e nas dimensões das aberturas, na estrutura dos apartamentos e nos arranjos interiores.
O Palácio Liechtenstein, do século XVIII, abriga o maior acervo particular de arte do mundo. A coleção do Príncipe de Liechtenstein, célebre pela presença de mais de 30 obras de Peter Paul Rubens. No teto do Salão de Hércules, Andrea Pozzo pintou um espetacular afresco que representa a apoteose de Hércules. Na Grande Galeria encontra-se a Assunção da Virgem, monumental obra da maturidade de Rubens. No centro, os esplêndidos bronzes barrocos do holandês Adrian de Vries são dedicados a São Sebastião e a Cristo. Nas paredes, encontram-se 7 quadros do ciclo dedicado à obra A Vitória e Morte do Cônsul Romano Décio Muri, que foi encomendado por patrícios genoveses como modelo para a tapeçaria. Nos retratos dos filhos do príncipe, especialmente da filha Clara Serena, a naturidade da expressão dos rostos prevalece sobre o princípio da composição e sobre os detalhes. Em A Vênus ao Espelho, Rubens retrata um ideal de beleza sensual feminina. Nos arredores de Viena, corre o rio Danúbio, em cujas margens se estende o Donaupark. Como se pode observar, o rio é muito menos azul do que afirma a famosa valsa de Strauss. O Danúbio se tornou fundamental para os transportes na Áustria e nos Balcãs e, por isso, é considerado uma via fluvial internacional. Estamos no Prater, o parque de atrações de Viena, que se estende entre o Danúbio e seu canal direito, com uma superfície de 1.300 hectares. Além dos campos de esportes e das piscinas, encontramos também teatros de marionetes, pista de dança e todas as atrações de um grande parque de diversões. A grande roda gigante é um símbolo do parque. Com diâmetro de 61 metros, apoia-se em 8 pilares gigantescos. Foi construída por ocasião da Exposição Universal, em 1896. A linha U1 atravessa o centro histórico de norte a sul. Tomamos o metrô de Schwedenplatz, situada no canal do Danúbio, passamos a Stephanplatz e saímos em Karlsplatz, ao lado da ópera e da filarmônica. A estação de metrô de Karlsplatz, feita de mármore e ouro, é a obra mais conhecida de Otto Wagner, ideólogo do movimento Secession, do final do século XIX, que defendia as formas modernas e inovadoras em todos os campos da expressão artística. Suas obras se encontram em diferentes bairros da cidade, sob a forma de equipamentos urbanos, de decorações arquitetônicas ou até de edifícios. Entre estes, destacam-se a Caixa de Poupança Postal e a Igreja de Steinhof. O edifício símbolo dos artistas da Secession, do final do século XIX, é um grande cubo branco coroado por uma cúpula formada por centenas de folhas de louro, feitas de bronze dourado. A construção, de aspecto rigoroso e austero, é aberta em cima por grandes clarabóias que permitem a iluminação dos quadros durante o dia.
O edifício da Secession, construído por Olbrich em colaboração com Otto Wagner, é o primeiro exemplo da construção Jugendstil, o estilo próprio dos artistas da Secession. Esse termo se refere ao movimento que, entre o século XIX e o século XX, se identificou em outros países europeus com o nome de Art Nouveau, Arte Nova, Liberty ou Modernismo. No seu interior, encontra-se um afresco de Gustav Klein, que tem como tema a Nona Sinfonia de Beethoven. Klein, de quem se podem ver algumas obras na Galeria Austríaca do século XX, é o equivalente em pintura a Otto Wagner. Os cultos da linha flexível e da decoração transformaram-se para o seu discípulo Egon Schiele em elementos de um estilo totalmente novo, que foi denominado expressionismo vienense. Feiras de objetos de oportunidades e antiguidades estão espalhadas ao longo do canal de Link-Weinseil, entre os postos de Naschmark. Maravilhosos objetos de decoração da Europa Central, cristais da Boêmia, prata, joias e cerâmicas, evocam o encanto dourado de ambientes burgueses ou aristocráticos da capital austríaca. Do Palácio da Secession, chegamos a Kauplatz, coroada pela cúpula dourada da igreja de São Carlos Borromeu. Da vizinha Schwarzenbergplatz sai a rua Rheinweg, ladeada pelo Palácio de Belvedere Inferior, com seus magníficos jardins. A Karlskirche domina a Karlsplatz, que é a praça e também parque. As duas colunas triunfais, diante da igreja dedicada a São Carlos Borromeu, são inspiradas no modelo da coluna trajana de Roma. A residência mais luxuosa de Viena é o Belvedere, formado por dois palácios construídos no início do século XVIII, por ordem de Eugênio de Saboia, a partir de um projeto de Lucas von Hildebrand. Entre os dois palácios estendem-se lindos jardins de estilo francês. O príncipe, recusado pelo exército francês em razão de sua pequena estatura, teve uma carreira militar fulgurante na Áustria e se transformou em comandante supremo e herói vitorioso da guerra contra os turcos. Sua residência particular era o Belvedere Inferior, enquanto no Belvedere Superior se realizavam as recepções e festas oficiais. No Belvedere Inferior, a sala mais importante e faustosa é a dos mármores, em cujo centro se destacam as estátuas originais da Fonte da Providência, obra do escultor austríaco Donner, que antes se encontravam ao ar livre no Mercado Novo. Outro aposento requintado é o Gabinete Áureo, com gigantescos espelhos inseridos em cantoneiras douradas, que dão a ilusão de prolongar a sala muito além das suas dimensões reais. A capital austríaca, tal como Londres, cultiva um interesse pelas tradições, pelos ritos sociais e pela manutenção de hábitos clássicos e valores formais. O concurso hípico é a moldura adequada para a elegância discreta, os encontros sociais, a evocação de um mundo agradável e etéreo. O Bosque de Viena, o célebre Wienerwald, é uma área florestal de carvalhos e pinheiros que se estende um pouco mais além dos bairros ocidentais.
Nas tranquilas Hördiger, assim se chamam as pousadas no campo, saboreia-se o vinho novo, com alguns tiragostos, e há uma fácil comunicação com os vizinhos de mesa, ainda que a pessoa seja estrangeira e tenha pouca familiaridade com o idioma local. Viena significa vinho e vinhas, como nas ensolaradas regiões do sul. Entre castelos românticos, alegres hospedarias e passeios pelo campo, não se pode esquecer de que o coração da cidade fica a apenas 15 quilômetros de distância. À noite, a cidade vibra com um novo dinamismo que se manifesta na alegria dos jovens, abertos a todas as modas e tendências de nosso tempo. Os mitos do passado desaparecem e se transformam em impulsos e renovada energia. Na Europa mais arejada de hoje, Viena afirma triunfalmente sua histórica posição de proeminência no centro dos interesses econômicos e culturais do continente.